Bom dia, nós somos o grupo 6 e eu sou Yuri Nunes. Eu sou o Charles Gonçalves. E eu sou o Igor Pereira. E o nosso trabalho, a gente desenvolveu um conversor de unidades. E primeiramente eu vou explicar a função main, que é o principal do, do trabalho, onde a gente basicamente vai carregar aqui as informações de cada conversão para o usuário selecionar. Aqui a gente tem o include, de lista encadeada e das funções que vai ter dentro, que vai ser explicada mais para frente. Temos algumas variáveis, onde nome de vai armazenar o nome da unidade que foi selecionada, o nome para é a unidade para a qual ela vai ser convertida. E o valor de é o valor inicial e o valor para é o valor pós a conversão. Aqui temos a chamada das outras funções, que a gente vai ver em seguida. E o main, ele começa aqui no inicia lista, onde ele vai iniciar a lista encadeada e carrega a interface do menu principal. Na interface do menu, ele carrega aqui um while, onde vai mostrar as opções para o usuário, onde se ele digitar um conversor de metros, dois de temperatura, depois ângulos, peso e aí assim vai. Aí printf, escolha a sua opção, o usuário vai, aí ele chama captura opção, que é ele retorna a opção a partir de um scanf e ele faz esse flushing para limpar o buffer do scanf para não ocorrer nenhum problema nos futuros scanfs. Capturada a opção escolhida, ele vai verificar qual foi a opção escolhida para chamar a função de conversão. Caso seja ele vai chamar a interface gráfica metro, e essa função gráfica metro vai ser mostrada em seguida. Bom, aqui ele vai verificar qual opção foi selecionada. No caso aqui, se for opção 1, ele vai chamar a interface gráfica do metro, que vai ser vista mais para frente essa interface gráfica. Ele vai capturar qual opção de unidade o usuário escolheu. E aqui ele vai armazenar na nome de qual foi a unidade que ele escolheu a partir dessa interface lógica metro aqui. Aqui ele vai verificar se ocorreu algum erro. Se ocorreu, ele vai chamar a interface do menu principal novamente para reiniciar esse sistema. Aqui ele vai capturar o valor que o usuário deseja converter e aí ele vai reabrir a interface gráfica da conversão. Ele vai fazer o mesmo processo, ele vai selecionar a opção desejada, ele vai armazenar agora na nome para qual unidade ele escolheu que vai ser o resultado da conversão. De novo, ele verifica se teve um erro, se não, se teve um erro, ele vai chamar a interface do menu principal, se não, ele vai armazenar no valor convertido o resultado da função da conversão da unidade, que vai o valor, o nome de e o nome para. Aqui ele vai exibir para o usuário qual foi o resultado. E aqui é a função que insere na lista o nome da função escolhida, o valor escolhido, para qual unidade ela foi convertida e qual o valor do resultado da conversão. E é exatamente isso que ocorre em cada opção desejada, só muda qual interface gráfica ele vai apresentar e
e qual conversão ele vai usar. Aí, caso seja a opção número 7, tem a opção de apagar memória, onde a cada conversão que o usuário for fazer, ele vai armazenando uma lista encadeada. Caso ele queira reiniciar tudo, é só ele selecionar a opção 7 que vai apagar todos os dados da lista. E quando ele quiser salvar tudo que ele já fez, todas as conversões que ele já fez, ele vai gravar em memória, que vai criar o arquivo com todas as conversões que ele fez. Se for 9, que é a opção de sair do programa, ele vai sair porque o IO vai identificar que a opção é igual a 9 e vai sair do loop. E caso não seja nenhuma das opções de 1 a 9, ele vai dar inválida e vai permanecer no loop. Aqui temos o captura de valor, que é um printf de qual o valor, e um scanf e aquela limpeza da scanf. A captura de opção que vai para qual unidade vai ser convertido, onde ele retorna o número da opção. E aqui é a mesma coisa, só que é a primeira unidade, qual é a unidade base. E é basicamente isso. E agora eu vou passar para o Igor, que vai explicar o funcionamento das funções de conversão. Eu sou o Igor e eu vou falar sobre as bibliotecas. Para cada conversão foi criada uma biblioteca, uma para metro, uma para temperatura, uma para ângulo, uma para peso, uma para velocidade, uma para segundo, uma para lista encadeada também. Eu vou pegar, como todas usam a mesma base de código, eu vou pegar uma para fazer explicação, que eu vou pegar a ângulo. Essa biblioteca ela usa de 3 funções, uma para conversão de ângulo, uma para interface lógica e uma para interface gráfica. Primeiramente, foi criada uma função para fazer a conversão de ângulos. Dentro dessa função, foi adicionado uma variável float para receber o valor, uma para fazer a conversão de e outra para fazer a conversão para. Também foi adicionada uma variável float para receber o resultado. Primeiramente, foi feito um if, que vai analisar a instrução seguido de um strcmp, que vai comparar as strings e vai resultar em um valor positivo. Também depois foi feito o cálculo de conversão e depois foi feito um else if seguido da mesma lógica de if, mas que ele vai executar a instrução independentemente do resultado. Também foi feita a mesma coisa de radiano e para ciclos também foi feita a mesma coisa. Tudo isso vai resultar em um número que vai ser armazenado na função return. Depois foi feita uma função char para interface lógica e uma variável inteira para a opção. Esse char ele vai estar ligado a um ponteiro retorno que vai pegar o valor obtido e armazenar dentro de uma malloc de 50 bytes. Então ele vai escolher a opção, se é a opção 1, se é para graus, se é para radianos ou se é para ciclos, que está em if e else if. Então ele vai usar a opção strcpi, que vai copiar o valor e vai retornar a opção
o valor convertido. Também foi feito um else caso seja uma opção, não seja selecionada nenhuma opção dessas, ele vai retornar um printf falando opção de ângulo inválida e vai dar um erro. E se for bem sucedido, se for selecionada uma dessas opções, vai retornar o valor, o retorno, o valor convertido. Por último, foi criada uma função void que vai fazer a interface gráfica, no qual essa função vai imprimir essa interface na tela, com a conversão de graus, de radiano ou de ciclos. E era isso. O restante do trabalho eu vou passar agora a fala para o colega Charles. Olá, meu nome é Charles e eu vou apresentar a estrutura da lista encadeada, em que ela tem como base guardar na memória todas as conversões que são feitas, e após isso pode ser guardada no arquivo, né, essas conversões, ou a pessoa pode apagar essa memória, como mostrado lá no main, e reescrever novamente, fazendo outras conversões. Aqui no header a gente consegue ver a estrutura do nó, né, que é o que eu chamei, cada conversão ela vai estar dentro de um nó, em que ela tem a posição que ela está, o nome D, o valor D, o nome par, o valor para, e a próxima da estrutura, né, da lista. E aqui a gente tem a estrutura da cabeça, que é para onde vai começar, para a gente seguir aonde que é o início, e apontando para o primeiro nó. Aqui são as funções que vão ser vistas aqui dentro do ponto C. Essa função de inicialista, ele simplesmente aloca a cabeça, ele deixa o início null, né, porque ele só faz a cabeça, só inicialista, e o tamanho também deixa zero. Sempre que é feita uma conversão, é adicionado no final da conversão essa função de inserir na lista, que ele é passado os valores e os nomes da conversão, e ele verifica se é a primeira, né, lista, se a cabeça ainda está zerada, né, o tamanho é zero. Ele vai lá e faz uma variável para colocar no início da cabeça, e aqui ele segue a parte de colocar tamanhos, né, tanto no nó como na cabeça, e copiar cada uma das variáveis que foram recebidas para dentro da estrutura do nó. E caso não for a primeira, aí ele vai criar uma nova e vai colocar no próximo da última célula que tiver, né? Que ele vai sempre guardando a última célula dentro dessa variável aí, não. Gravar em memória, aí quando selecionado lá no menu a opção de gravar em memória, ele vai abrir um arquivo com o nome gravações, né, com tipo A, que se não existir ele vai criar o arquivo, e se existir coisa dentro do arquivo ele vai adicionar no fim, não vai apagar. Ele tem os tratamentos de erro, caso aconteça algum erro. E aí após isso ele vai verificar se tem arquivos para gravar, né? Se não há arquivos ele vai dizer também, caso o tamanho for zero. Se tiver arquivos ele vai aqui criar uma célula para poder representar cada uma que ele vai passar dentro. E aqui ele vai printando todas as métricas que tiver e os valores que tiver dentro de cada nó, e vai fazendo esse ciclo enquanto não tiver o célula próximo for igual a null. Aí quando acontecer essa situação, ele vai interromper e vai fechar o arquivo e vai dar a memória gravada com sucesso. Apagar em memória, ele segue a mesma lógica do gravar em memória, mas é claro, ele não vai gravar nada em memória, ele vai fazer um for, só que dentro desse for ele vai liberando o espaço, né, de cada uma dessas células até que a célula seja, o próximo da célula seja null. E aqui ele zera, né, a cabeça, e ele zera o tamanho para que não se pegue mais essas coisas na memória. Por mais que a memória for liberada, ainda os arquivos estão lá para ser sobrescritos, né? Eles estão liberados agora para ser sobrescritos. E também ele dá um print que a memória foi limpa. E é isso, aí a gente pode ver rodando agora como é que isso funciona.
Então a gente tem os conversores aqui. E temos também apagar cálculos da memória, gravar o cálculos em memória em um arquivo e o sair do programa. Então a pessoa pode começar fazendo um conversor de temperatura. Aí vai perguntar conversor de temperatura, vai perguntar converter de qual unidade. Vai escolher a unidade, por exemplo, Celsius. Aí vai perguntar qual valor, vamos dizer então 32 graus Celsius. Aí vai perguntar para qual unidade quer converter, vamos dizer Kelvin, 3. Aí ele vai dar, o valor convertido é 305. E aí tudo isso vai ficar na memória. Se formos aqui em gravações.txt, está limpo. Agora se a gente colocar a opção de gravar memória 8 aqui, já deu nova gravação. Aí métrica Celsius, valor base da conversão 32 graus, métrica convertida Kelvin, valor convertido 305. E aí se a gente der 8 de novo, ele vai gravar de novo porque ainda está em memória, né? Então ele vai gravar de novo, ó, vai botar embaixo as mesmas métricas, mas a gente pode apagar, a gente colocar um set que é apagar da memória, memória limpa, e colocar para gravar. Agora ele vai dar, ó, não há arquivos na memória para gravar. Beleza. E aí após isso a gente pode sair do programa colocando um 9. Saímos do programa. Então, essa é a lógica. E a gente pode usar várias gravações se quiser. Vamos rodar de novo, apagar aqui. E a gente pode rodar novamente. E aí a gente vai fazer a mesma conversão de temperatura, Celsius, 32 graus, para Kelvin. Aí agora a gente vai fazer outra de conversor de ângulo, graus. Vamos fazer 90 graus para radiano. Ó, vai dar 1,57. Agora se a gente colocar em gravar os arquivos, ele já vai gravar duas. Ó. Ele vai dar, esse nova gravação mostrou que foi uma gravação só, então não vai dar nova gravação de novo. E aqui ele vai separar as métricas. Ó. Esse aqui foi a gravação dos Celsius para Kelvin, e essa aqui é a gravação dos graus para radiano. E assim está funcionando o nosso programinha.